Fique à vontade, Andrei. Obrigado. Boa noite a todos. Na verdade, gente, eles pegaram esse currículo da internet. Esse currículo é de uns 3 ou 4 anos atrás. Eu já não sou mais médico de família e comunidade, já fui. Hoje eu sou só médico homeopata. E também não trabalho mais como preceptor dentro da faculdade, porque era um trabalho que era vinculado ao posto de saúde. Então trabalhei na faculdade até o ano de 2012. As atividades na faculdade foram atividades que nós fizemos na época que estávamos dentro da faculdade, né, com as Semanas Universitárias Espíritas, com os congressos e com a disciplina optativa, que ainda existe até hoje. Mas hoje nós estamos vinculados à Associação Médico Espírita de Minas Gerais, né, dentro do trabalho. Então, é com muita alegria que nós comparecemos aqui, né, para conhecer esta casa e compartilhar com vocês as reflexões a respeito desta temática, que é a da cura e a da autocura, que nada mais é do que o entendimento da saúde e do adoecimento dentro de uma perspectiva ampliada. Nós agradecemos o convite carinhoso da Federação Espírita da Flórida e a oportunidade, né, desta casa nos dar deste trabalho e desta partilha. Nós vamos falar da saúde. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir aquilo que se fala. Saúde é um dos termos muito utilizados e pouco compreendidos. O que nós dizemos que queremos quando afirmamos desejarmos saúde? O que significa, em um nível mais profundo, a saúde para cada um de nós? Há pessoas que pensam que saúde é um corpo sem doenças, sem enfermidades. Para outros, significa força, poder, ânimo. Para alguns outros, se confunde com felicidade. Este é um conceito vago que nós precisamos definir. E nós começamos com a definição dada pela Organização Mundial de Saúde, que nos diz que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, psíquico e social, e não apenas a ausência de doenças. Vejam que interessante. Esta definição é do ano de 1946. Entrou em vigor em 1949 e já fazem mais de 60 anos que ela está na história da humanidade e ainda continua uma definição de vanguarda. Porque nós somos muito focados na esfera física e damos pouca atenção para a esfera psicológica, social e espiritual do ser humano. Os profissionais de saúde em todo o mundo são treinados para abordar a patologia, aquilo que está adulterado no corpo, a diagnosticar, a medicar, mas somos pouco treinados para abordar o ser humano como um sujeito integral. A cada dia mais, a medicina avança no conhecimento das partes, no desenvolvimento das especialidades e, dentro das especialidades, as subespecialidades. Isto faz com que tenhamos um conhecimento cada vez mais específico da parte, o que faz também com que se perca uma noção integral do todo. Quando eu trabalhava como médico de família e comunidade, eu atuava como generalista, clínico geral. Se eu quisesse, porventura, enviar o meu paciente para um especialista, eu podia escolher dentro de uma lista aquele especialista que me atendia às necessidades para o paciente. Então, havia, por exemplo, na lista, ortopedia. Não havia apenas o ortopedista geral. Havia o ortopedista / ombro, ortopedista / joelho, ortopedista / coluna, significando que haviam médicos especializados nestas áreas do corpo. O que acontecia se, porventura, um paciente com problema de coluna fosse parar no ortopedista especializado em joelho? Voltava para trás sem atendimento, porque levou a parte errada para consultar. Não é? Aquele médico era focado naquela parte específica e conhecia muito daquela parte, verdadeiramente conhecia em detalhes, mas isso fazia perder a noção do todo. Estou falando um pouco mais devagar por causa da tradução, viu, gente? Só para explicar para vocês, porque eu sou bem mais acelerado que isso.
Estou aqui no esforço, inclusive, daqueles. Bom, e eu costumo dizer que se as coisas continuarem desta maneira, daqui a pouco a lista vai ser assim: ortopedia / ombro direito, ortopedia / ombro esquerdo, e as pessoas vão ter que levar não só o órgão certo para consultar, mas o lado correto. Senão voltarão para trás sem atendimento. As superespecialidades, elas nos dão uma boa capacidade de diagnóstico e de intervenção, mas perdem a integralidade. E isto não é culpa dos médicos, porque os médicos e os profissionais são treinados dentro do sistema de ensino para esta abordagem fragmentada. E nós também, enquanto pacientes, não buscamos uma medicina de integralidade, na sua grande maioria. A grande maioria dos pacientes que buscam os consultórios médicos não deseja cura, deseja somente anestesia. Somente se ver livre do sinal e do sintoma, do sofrimento. Então, se aquele médico, do alto do seu poder, conseguir retirar o sofrimento daquela parte, a pessoa já se dá por satisfeita. Não quer saber nem de onde veio, nem para onde vai. Basta ver o número de diabéticos hipertensos que faz dieta e exercício físico. A grande maioria não quer se preocupar em que se sustenta aquela disfunção metabólica ou aquela alteração orgânica. Quer apenas a pílula mágica que controle o corpo. Se o médico acertar, é Deus na terra. E se errar, coitado dele, né? Porque é sacrificado. Neste movimento, o poder é transferido para o profissional de saúde. Há uma projeção de responsabilidade. E, naturalmente, se o médico é poderoso, ele é responsável. O profissional de saúde dentro das universidades é treinado para exercer esse poder. Basta você ver os consultórios que tem a cadeira de espaldar alto do profissional, enquanto a cadeira do paciente é de espaldar baixo. Como dizer, aqui eu sou a autoridade. Mas na relação médico-paciente eficaz, não existe uma autoridade. Existe uma diferenciação entre saberes. O médico possui um saber intelectual e instrutivo, e o paciente possui um saber que é dele, que é próprio, que é subjetivo. Sem que ambos estejam integrados dentro do processo de construção da saúde, ele não se torna eficaz. Porque as ideias do paciente, os seus sentimentos, as suas interpretações devem ser levadas em consideração. Senão, o paciente exerce um papel e um personagem ali na frente do médico. E o médico, um personagem na frente do paciente. Então, dentro do consultório, diz sim senhor, pois não, como queira, e tão logo sai do consultório, amassa a receita. Ou diz, nunca vou fazer isso que ele está me dizendo. Porque foi apenas uma representação, sem que houvesse uma interação profunda. A relação médico-paciente eficaz, ela não é vertical, ela é horizontal. É uma interação de espírito para espírito. O profissional com seu saber humano e técnico e o paciente com seu saber humano e pessoal. Ambos integrados a serviço do paciente e também a serviço do médico. Porque à medida que o médico auxilia o paciente na sua cura, está curando a si mesmo. Está tratando a sua própria enfermidade. Não é? Está tratando aquilo que é a sua necessidade, sobretudo reencarnatória. Então esta abordagem integral da saúde, ela ainda não é uma realidade. Ela está crescendo cada vez mais e muitos profissionais a praticam, mas ela ainda não é generalizada. Então esta integração ou este estado dinâmico de completo bem-estar, ele ainda é um desafio para nós. Claro que já há dentro da medicina um movimento de revisão disto. Se chama medicina da pessoa. E faz a transformação e a alteração dos paradigmas dentro da área de saúde. E propõe um movimento de observação do sujeito e não da patologia. Dentro da medicina da pessoa, o que se interessa não é o órgão enfermo, são as necessidades de saúde do indivíduo. Dentre elas,
as suas patologias e as suas necessidades curativas, mas na maior parte, as suas questões profiláticas e educativas. Se nós acrescentamos as questões espirituais a esta definição, então nós temos uma definição ainda mais profunda. Há muitas definições de saúde. Nós escolhemos uma do Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, quando ele nos diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Vejam que interessante. Também Emmanuel não coloca a atenção no corpo físico. Ele não nos diz que saúde é a perfeita harmonia do corpo, mas a harmonia da alma. Ora, o que é alma? Alma é um conceito filosófico. Cada filosofia tem a sua definição. O Espiritismo também tem a sua interpretação particular. Em A Introdução de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec se ocupa deste tema e vai dizer que para o Espiritismo, a alma é um espírito encarnado. O espírito que está na matéria. E que é o espírito? O espírito é o princípio inteligente do universo, individualizado a partir da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que é Deus. Então poder-se-ia dizer que o espírito é um espelho em escala menor do Criador. Podemos compará-lo a uma semente. A semente traz em si a árvore que a gerou. Podemos dizer que na semente a árvore está contida. Mas esta árvore é um vir a ser. Esta semente, na verdade, é um vir a ser. Ela está destinada a ser árvore. E será no tempo. Assim também acontece com a crisálida divina, que é o Espírito. Criado a partir de um sopro de amor do Criador, evolui ou desperta no tempo as potencialidades da fonte que o gerou. Traz em si a natureza da sua fonte. Não destinado a ser Deus também, mas destinado a ser Deus menor, ou seja, co-criador. Aquele espelho de Deus em uma escala menor. Então a evolução espiritual, ela se dá desde este momento, esse instante do sopro primeiro, até a escala infinita dos séculos, aonde o espírito integra-se na plenitude do Criador. O espírito evolui da simplicidade e ignorância para a angelitude, em um trabalho paulatino e gradual de despertar das suas potencialidades. Da mesma forma que a semente, ele desenvolve-se em ciclos e etapas. Para que a semente venha a ser o que deve ser, ela é colocada na terra, ela se nutre da terra, da água e do nutriente necessário, e então ela desperta a sua natureza. Ela se torna árvore sem saber como aconteceu. Isso simplesmente é natural, a partir do momento em que ela se alimenta da terra. A terra não lhe dá essência. A terra é somente para ela um instrumento de sustentação e de nutrição. O mesmo acontece com o espírito. O espírito, semente divina, crisálida divina, desperta ao longo das encarnações sucessivas, mergulhando na matéria. A matéria é para o espírito o que a terra é para a semente. Não lhe dá essência, lhe possibilita experimentação. É na matéria que o espírito desenvolve as suas potencialidades. E pouco a pouco, sem que o saiba, se torna divino. Ainda que goste ou não, ainda que queira ou não. Porque isso não depende do livre-arbítrio. Isso não está na dependência da liberdade dada por Deus ao homem. O espírito é como o rio, que tem sempre o seu meandro particular, mas independente do caminho que percorra, chega sempre ao mar. Pode eleger caminhos, mas não pode eleger destino. O destino já está pré-traçado desde o momento da criação. Todo filho de Deus será um espírito realizado no amor e em Deus. Co-criador, plenitude consciente, desperta e potente. Mas, entre o processo da criação e este destino, pode escolher o seu caminho voluntário, dentro daquilo que é possível a criatura eleger. Todo este processo, que se dá através das leis divinas, ele se dá naquilo que nós conhecemos como reencarnação, que vocês sabem bem.
o fato de voltar múltiplas vezes à matéria, encontrando naturalmente o resultado daquilo que foi os plantios. Este processo conduzido pelas leis divinas, ele é integrado, ele é sábio e ele é, sobretudo, eficaz. Uma das leis que conduzem o processo de saúde é aquela que nós conhecemos sob o nome de causa e efeito, ou ação e reação. Mas quando nós dizemos ação e reação, nós devemos tomar um cuidado para não entender que nós estamos falando da lei de Newton, que nos diz que uma determinada força aplicada sobre um objeto produz uma força de mesmo teor em sentido contrário. Isso nos faria crer que o espírito recebe em igual intensidade tudo aquilo que produz. Mas não é assim. Lei de causa e efeito não é lei de talião. Não é olho por olho, dente por dente. Lei de causa e efeito é lei de responsabilidade. Significa que dentro da liberdade de semear, o espírito tem também a liberdade de colher. A responsabilidade de colher. No entanto, esta colheita é regulada pela sabedoria divina, que não só analisa o ato, mas analisa o contexto, o nível de consciência, o conhecimento, a intenção, a predisposição, tudo aquilo que envolve o elemento decisório da ação. E isso só a misericórdia divina pode equacionar bem, porque só ela é suficientemente sábia para gerenciar todo este processo. Quando nós julgamos as pessoas e as circunstâncias dentro desse panorama macro de vida, a gente olha só os aspectos que nos são possíveis enxergar. Mas Deus vê todos os ângulos de uma determinada questão. Então ele pode olhar com propriedade. E ele não está feito aos pontos de vista. Ele conhece todos os entornos de uma determinada questão. Então eu gosto muito desta imagem para representar a lei de causa e efeito. É uma imagem que vem das tradições orientalistas. E aqui nós fazemos uma interpretação espírita dela. Quem é aquele que abre o céu com as suas mãos? Que figura é aquela? Representação de quem? De Deus, não é? Aqui representado numa figura humana. É o antropomorfismo. É nós representando Deus à nossa imagem e semelhança. Porque Deus é um conceito muito abstrato. Como definir Deus? Nós sabemos falar de suas características e seus atributos, como bem explica Allan Kardec. Mas nós não conhecemos a sua natureza. A sua natureza só o conhece aqueles que atingiram a perfeição. Isso nos ensina Jesus em O Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Somente quando o espírito atinge um estado de pureza é que ele encontra esta condição. Antes disso, não. E este Deus que está aqui representado é masculino ou feminino? Esta representação aqui é feminina. Olha lá as unhas pintadas de vermelho. Olha. Claro que hoje em dia a gente não pode ter certeza, né? Mas costuma ser feminino. É interessante Deus. É homem ou mulher? Deus é masculino ou feminino? Nem masculino nem feminino. Ele é os dois e ele é tudo. E ele transcende tudo. Ele possui em si todas as características do masculino e todas as características do feminino. E não é homem nem mulher, porque o gênero pertence ao corpo biológico. Nem o espírito tem sexo, quanto mais Deus, que é ainda mais abstrato, não é? Para nós ocidentais, Deus é masculino. Para as tradições orientalistas, há afeição masculina e há afeição feminina de Deus. Por exemplo, os orientais têm o Deus Brahma e o Deus Shiva, uma afeição masculina e uma afeição feminina. Mas ali representa a onipotência, a onisciência e a onipresença. É o Deus que abre, regendo tudo. É a suprema inteligência do universo que regula a vida através das suas leis perfeitas, sem que nada possa lhe escapar. Na lei divina, tudo está previsto. A lei é ordenada e ordenadora. Ela serve à ordem e ela promove a ordem.
sem que o espírito possa romper este processo ordenado. Pois toda vez que fere a ordem, aciona um movimento na lei automático para trazê-lo de retorno ao equilíbrio. Este é um fenômeno e um movimento natural. Não pode manter a desarmonia na ordem de forma permanente. Os raios representam a intervenção deste Deus no mundo material, que está aqui representado por estas montanhas, que é o elemento material da vida. E quem é este caboclinho de joelho no chão? É um brasileiro nos Estados Unidos qualquer, não é? É um brasileiro no Brasil, é um americano, né? É um francês, é o ser humano que está de joelhos perante as leis divinas, porque o espírito submete-se à grandeza do universo, quer queira ou não. Está inserido nela, faz parte dela. E o que esse espertão está tentando fazer? Varrer para debaixo do tapete do mar da vida é o resultado das suas escolhas, não é assim? Mas a lei de causa e efeito é como a maré do mar. Um dia leva para longe o que nós nela tiramos, para no dia seguinte trazer e devolver-nos na praia. E a maré da reencarnação não erra destino. Devolve-nos de forma eficaz aquilo que nós semeamos na vida do nosso próximo. De forma que nós colhemos em nós e em torno de nós tudo aquilo que nós semeamos. Por exemplo, só para exemplificar, é assim que se formam as famílias. As famílias são formadas por aquele conjunto de espíritos que têm afinidade e necessidade de estarem juntos. Podem ter, inclusive, antipatias, e frequentemente existe dentro das famílias. Porque aquele núcleo familiar é o espaço de reajuste daqueles que já estiveram anteriormente juntos, como é o espaço de construção do afeto com aqueles que estão novamente com uma outra oportunidade. Então, as famílias são formadas por este movimento ordenado da lei, que nos traz de volta aquilo que é a nossa necessidade. Assim, frequentemente nós vemos as pessoas dizendo assim: eu vou tolerar este marido até desencarnar. Depois nunca mais quero ver. Ou então vou tolerar essa esposa, não é? E depois eu nunca mais quero ver. Isto é a mesma coisa que assinar o contrato para a próxima encarnação. Porque significa que a compreensão daquela relação não foi entendida. O objetivo da vida dentro da família não é nós nos suportarmos uns aos outros. É nós amarmos uns aos outros. E dentro desse amor não basta apenas tolerância. É preciso perdão, concórdia, benevolência, paciência, indulgência e uma série de coisas. Vou contar-lhes um caso, só fazendo um parênteses no tema da saúde. Eu fiz parte de uma casa no Brasil que leva por nome uma mulher muito arretada, nós dizemos. Arretada é uma mineira com mistura de baiana, né? Aquelas mulheres de fibra, daquelas que verdadeiramente fazem e acontecem. Vocês imaginam que era uma mulher que nunca ganhou um salário mínimo, mas teve 6 filhos, adotou mais 3 casais de idosos e dava sopa para a comunidade. Era daquelas mulheres que sabia o que fazia. E ela era casada com um homem que se chamava Seu Dema. E o Seu Dema, de fato, era o Dema. Os dois viviam em pé de guerra. E eu falo que o Dema não era um homem muito esperto, não. Ela eu não conheci, mas ele eu conheci. Conosco ele era ótimo, mas como geralmente acontece, não é? A gente é ótimo com as pessoas fora de casa e dentro de casa mostra as asinhas, né? Porque lá nós não podemos esconder. Então, o Seu Dema não era um homem muito esperto, porque um dia ele disse para ela: a senhora escolha, ou eu ou este trabalho que a senhora realiza. Antes que ele acabasse de falar, as roupas dele estavam voando pela janela. E ela mandando ele ir buscar lá fora. E só voltar para dentro de casa na hora que aprendesse a respeitar o trabalho que ela fazia. E um dia ele levantou a mão para bater nela. Ora, para uma mulher não se levanta nem um dedo, em hipótese alguma, quanto mais uma mão. Mas para uma mulher médium, e médium de efeitos físicos, isso é suicídio completo.
Na hora que ele levantou a mão para bater nela, o mentor dela incorporou. Ela era médium de efeitos físicos e não era espírita, tá, gente? Não tinha um trabalho espírita. Era apenas uma médium bastante destacada, com muitas propriedades mediúnicas, mas não trabalhava em nenhuma casa espírita. Então o mentor dela incorporou, com uma mão levantou um armário, e este fenômeno é explicado por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. O fluido do perispírito do espírito, associado com o fluido do perispírito do médium, cria uma combinação fluídica que envolve o objeto, anulando o peso da gravidade. Assim pode ser feito o transporte, a levitação, a movimentação de objetos, né, sem que os espíritos façam nenhum esforço com isso, porque é a força mental que guia o processo. Então, com uma mão, eles levantaram, ele levantou o armário, e dizem os filhos que assistiram a cena que era um armário muito pesado, estava cheio, jogou em cima do homem e falou com os filhos: ai de quem tirar ele aí de baixo, vai se ver comigo. Que é para ele aprender que para mulher nós não levantamos nenhuma mão. E eu fico pensando, este era um mentor, imagina o obsessor. Fosse o obsessor que tivesse incorporado, tinha ido na cozinha e resolvido o assunto com uma peixeira. Fácil, fácil. É que os espíritos protegem aqueles que amam e, sobretudo, aqueles que são comprometidos com a comunidade. Mentores não são espíritos necessariamente elevados. São espíritos mais elevados que aqueles que eles dirigem. Mas não são necessariamente espíritos de alta hierarquia. Basta que eles sejam capazes de dirigir no bem aqueles, não é? Então esta foi a forma que aquele mentor encontrou de protegê-la naquele instante. Certamente ela já deve ter apanhado várias outras vezes antes deles fazerem isso. E então, esses dois viviam em pé de guerra. E ela dizia: vou tolerar este homem até desencarnar. Depois nunca mais quero ver. E ela morreu cedo, de cardiopatia chagásica, que é a doença de Chagas, que leva a uma hipertrofia do coração, que leva à insuficiência cardíaca. A primeira mensagem que ela mandou para o filho, através de Chico Xavier, ela dizia: meu filho, agradeço a Deus a oportunidade misericordiosa de retornar à vida física com seu pai. O filho disse: não é mamãe, é obsessor. Chico se equivocou, porque minha mãe jamais escreveria isso. E então ela continuou: porque aqui, do lado de cada vida, tive acesso aos nossos registros espirituais e pude ver que nós estamos vinculados há séculos, tendo voltados múltiplas vezes juntos, sem até hoje termos aprendido verdadeiramente a nos amarmos. Daqui para frente, ser-lhe-ei protetora espiritual. E com a mesma garra que defendia as crianças e a comunidade, ela se tornou protetora, decidida a aprender a amar. Era uma mulher de muito bom coração. Só tinha dificuldade com ele, como geralmente acontece, não é? E então ela se tornou uma protetora. E ele continuou o Dema. Quando ele foi desencarnar, os espíritos estavam preocupados com ele. Porque quando nós desencarnamos, nós continuamos no plano espiritual a sequência de vida que temos aqui. Nos situamos no mundo espiritual no lugar que a nossa consciência e os efeitos dos nossos atos nos colocam. Temos por companhia aqueles que dividem conosco o nosso clima mental e emocional durante a vida. Aqueles que são os nossos parceiros espirituais. Então ele haveria de fazer sintonia com espíritos que o perturbavam. Quando ele estava naquela fase que Allan Kardec chama da perturbação espírita, no capítulo 1º da segunda parte do livro Céu e Inferno, chamado O Passamento, Allan Kardec estuda o processo da desencarnação e vai nos dizer que o espírito, quando desencarna, passa por um período mais ou menos longo de perturbação espiritual, aonde tem o fenômeno que chamamos de hipermnésia retrógrada. Ou seja, a memória se acentua, ele é capaz de visitar toda a existência em um tempo muito curto, e esse processo nós não entendemos, porque é a questão espiritual que é gerenciada. E o espírito, então, analisa com a própria consciência a própria vida. Eu me lembro do espírito Franklin, num livro Canção da Esperança, ele que desencarnou vítima do HIV e AIDS, que contraiu em relações sexuais descompromissadas. Eu me lembro dele escrevendo a respeito deste momento o seguinte: no momento em que eu estava entre
o cessar da vida física e o recobrar a lucidez no mundo espiritual, revi toda a minha vida em momentos, em frações de segundos, ele dizia. E naquele momento, então, eu não encontrei nenhum tribunal externo que me julgasse os atos. Ninguém que me apontasse o dedo dizendo isto ou aquilo. No entanto, não pude fugir de mim mesmo. A minha própria consciência analisava cada momento, e era a lei de Deus gravada em mim que me dizia do bom ou do mau aproveitamento do tempo e das oportunidades, me deixando em paz ou em perturbação, o que é o céu e o inferno, que a doutrina espírita nos explica, um estado de paz da consciência ou estado de perturbação. Então, quando Dema estava naquele momento da perturbação espírita, os espíritos prepararam um plano para socorrê-lo. A vida não nos socorre somente por merecimento. Muito e principalmente a vida nos socorre por misericórdia. Então ele poderia talvez não ter merecimento para ser socorrido, mas ela tinha merecimento para ele e para ela. E então ele era objeto do interesse dela, porque ela sentia-se devedora dele. Então vocês vejam, ela tinha merecimento, sentia-se devedora dele, e ele recebia o benefício porque ela tinha amizades espirituais. Vocês vejam como que a rede, o network da vida é fantástico. Assim, quando ele estava naquele período, os espíritos o despertaram através dos passes magnéticos. Quando ele acordou do outro lado da vida, ela estava vestida de noiva com a mesma roupa do dia que se casaram, num ambiente espiritual semelhante àqueles em que se casaram, porque os espíritos, com a força do pensamento, são capazes de plasmar tudo isto. Quando ele despertou, ela estava com as mãos estendidas para ele, lhe dizendo: desperta, Dema, que nós estamos casados novamente, em nome de Jesus. Pegou-lhe nos braços e o levou para as regiões de tratamento espiritual, ela mesma se comprometendo com o segmento do seu melhoramento. É da lei que aquele que caminhou mais retorne para socorrer aquele que caminhou menos. Então não basta tolerar. Apenas tolerar é postergar a resolução daquilo que a lei de causa e efeito traz para as nossas vidas. A lei de causa e efeito nos traz de volta em nós mesmos os efeitos dos nossos atos. Allan Kardec nos ensina em O Livro dos Espíritos que o espírito é imaterial. Ele pode ser comparado a uma chama, porque ele não tem matéria. Mas ele se utiliza da matéria para se expressar. Acontece que a matéria existe em vários níveis, não apenas neste plano mais denso em que nós nos expressamos. Assim, o espírito precisa de envoltórios, não só neste plano denso que nós estamos, mas também nos diversos níveis em que a vida se manifesta. Desta maneira, perispírito é o nome dado ao conjunto dos corpos que envolve o espírito, dentro da definição de Allan Kardec. Não somente para aquele corpo que nós temos e utilizamos fora da matéria. Ele é apenas um dos corpos do perispírito. É preciso deixar isso bem claro. Aqui nós temos uma representação esquemática. Nós temos o primeiro corpo, que se chama duplo etérico. É um corpo de vitalidade, sede da energia vital. Funciona como um campo de proteção. Acima dele nós temos o corpo astral, o corpo da emocionalidade. É o corpo físico do espírito que está fora da matéria. E acima dele e comandando, nós temos o corpo mental, que comanda o corpo astral. Há entre eles uma hierarquia funcional. Aquele que está mais acima controla aquele que está mais abaixo em termos de vibração. Estes corpos registram tudo o que nós vivemos na vida. E é a partir deles que nós levamos para as outras encarnações os efeitos naturais daquilo que nós fazemos. O corpo astral é um modelo organizador biológico. É aquilo que vai selecionar a nossa genética de forma natural, através da sua vibração, quando isso não é feito pelos técnicos da reencarnação, ou que vai transmitir ao corpo os princípios do seu funcionamento. Então, quando o espírito vai reencarnar e este corpo se contrai para ficar semelhante à célula ovo ou zigoto,
e passa a desenvolver. Ele faz o mesmo fenômeno do universo. A gente vê que os nossos cientistas nos ensinam que o universo faz o fenômeno de expansão e de contração. Não é assim? De tempos em tempos. O espírito vive esta mesma coisa, porque a lei é a mesma. Então, se expande no crescimento e contrai no movimento do gerar a vida novamente. Essa contração perispiritual leva a um novo desenvolvimento corporal. E vai ser aquele molde que é o corpo astral que vai guiar o funcionamento do corpo físico. Mas, se este corpo astral traz marcas em si, naturalmente estas marcas serão passadas para o corpo físico. Imaginem que eu passei uma encarnação inteira fumando, agredindo o meu corpo, destruindo as células do meu pulmão. Naturalmente, não só o pulmão físico vai ser impressionado, como também o pulmão deste corpo espiritual, transmitindo para uma nova encarnação, aquela marca gerada no meu pulmão vai gerar uma predisposição orgânica no novo pulmão formado a uma reatividade. Por exemplo, uma tendência asmática, a ter bronquites, bronquiolites, ou que circunstâncias mais graves, a depender da necessidade daquilo. Se eu fui um suicida que destruiu o meu corpo intencionalmente, a força da autodestruição, associada ao pensamento fixo naquele ato agressor, produz repercussões permanentes no corpo espiritual. O espírito naturalmente necessita reencarnar-se para reconstituir o seu corpo espiritual. Mas como o perispírito é o modelo organizador biológico, então, no processo do desenvolvimento, nós teremos más formações, ou nós teremos muitas vezes as circunstâncias incompatíveis com a vida, como, por exemplo, os bebês anencéfalos, sem cérebro. Ali não há uma vida biológica que poderá sobreviver fora do útero, mas há uma vida e há um espírito vinculado a ele. Não deve ser abortado de forma nenhuma, porque o aborto não é justificado em quase nenhuma situação, somente em caso de resguardar-se a vida da mãe. Naquele momento ali, o espírito está reconstruindo o seu corpo espiritual, porque este modelo organizador biológico passa para o corpo tudo de que necessita. E às vezes espíritos que se suicidaram necessitam de reencarnações sucessivas imediatas para reconstruir o seu corpo físico e, sobretudo, o seu psiquismo. Mas, sem falar nos atos agressivos extremos, falando daqueles menores do dia a dia que nós todos fazemos, tudo isso repercute no corpo espiritual e passa naturalmente para o nosso desenvolvimento genético e físico. Ora, da mesma forma, se nós temos um equilíbrio no pensar, no falar e no agir, se nós temos um comportamento amoroso, o nosso corpo espiritual se ressente destas influências superiores e vai transmitir para a nova encarnação um corpo espiritual pleno de harmonia, de amorosidade e de sintonia com as leis da vida, repercutindo no corpo físico com as suas melhores funções e com o seu melhor funcionamento. É uma forma natural. Isto para falar dos efeitos imediatos. No entanto, ao longo da encarnação, o espírito comanda o processo do funcionamento celular através do seu pensamento. O pensamento não é produto do cérebro físico. O pensamento é produto da mente. E a mente é extracerebral. Ela está no corpo mental. O corpo mental não tem aquele formato humano que nós estamos vendo ali, apenas numa representação pedagógica. O corpo mental tem um formato ovoide. E de lá vêm as ondas de pensamento. Lá se armazena a memória definitiva do espírito, que é a essência de cada encarnação. O aprendizado, a conquista. Desse corpo mental, então, vem o pensamento. O pensamento viaja os corpos espirituais e atinge o corpo físico. Precisa do corpo físico, mas não depende exclusivamente dele. Funciona como computador. O cérebro físico é a peça. O pensamento é o software. Faz com que aquelas peças tenham funcionamento. Mas se porventura esta peça estragar, o pensamento continua a existir e a atuar em outro nível. Como atestam, por exemplo, as experiências de quase morte, que mostram que a consciência permanece e sobrevive além do corpo físico.
Este pensamento, vindo do mais profundo, ele vai atingir o corpo físico na sua base. Os corpos espirituais, eles não estão um atrás do outro, como este desenho mostra. Eles estão um dentro do outro. E não é um dentro do outro, igual aquelas bonequinhas chinesas que você... russas, né? Que você vai tirando uma de dentro da outra, tem sempre uma menor. Não. Eles estão um dentro do outro, superpostos, ocupando o mesmo lugar, em diferentes espaços. Não ferem a lei da física. Porque ocupam o mesmo lugar, mas não no mesmo espaço. Ocupam em diferentes espaços. São dimensões paralelas. Estão vinculados molécula a molécula, de tal maneira que não há solução de continuidade. Tudo o que acontece em um é repercutido no outro, de forma natural. Assim, o que vem da vibração do espírito mais profunda atinge o corpo físico. O que vem do corpo físico atinge o espírito. É uma via de mão dupla. Então, Emmanuel e André Luiz esclarecem que o pensamento e o sentimento geram correntes mentais que atuam no universo subatômico. Ora, o que é o universo subatômico? É a parte mais real do corpo físico. Nós achamos que o nosso corpo existe. Nós achamos que essa cadeira que estamos sentados existe. Este prédio existe, mas isso tudo é uma ilusão. A vida é uma grande matrix. Porque tudo isso são átomos vibrando em tão alta velocidade que nos dá a ilusão de concretude. Mas tudo é átomo. Então a realidade material da vida ela é atômica e subatômica, porque há partículas ainda menores. Imaginem que o pensamento vindo lá do mais profundo atinge esse universo atômico, que é a raiz da raiz da raiz do corpo físico. Isso significa que ele controla as substâncias do nosso corpo. Se isso é verdade, então as substâncias do nosso corpo controladas, elas estarão a serviço do espírito. O funcionamento celular, ele obedece então ao comando do espírito. Será que isso é verdade? Será que a medicina comprova? Hoje em dia, a medicina estuda uma coisa que se chama epigenética. Epi significa acima de, aquilo que está acima da genética. Antigamente se pensava que os genes dentro da célula funcionassem como reis e que a célula fosse uma monarquia. Os genes mandavam e estava mandado, não tinha discussão. Hoje se sabe que não é assim. Hoje se sabe que a célula é uma democracia. Os genes verdadeiramente mandam. Mas quando a ordem sai do núcleo e vem para o citoplasma para ser realizada, o povo discute a ordem. Se tiver de acordo, realiza. E se não tiver? Faz greve, faz passeata, não é? Paralisa. Hoje a medicina sabe que moléculas na membrana da célula, no interior do citoplasma e dentro do núcleo, controlam a expressão dos genes. Quer dizer, ligam ou desligam os genes. Hoje, a biologia sabe que o cérebro da célula não é o núcleo com a carga genética. O cérebro da célula são as moléculas da membrana celular. É a membrana celular que é o cérebro. Porque são as moléculas que estão ali presentes que vão ativar ou não aquele núcleo. Então você imagina que você reencarnou com uma determinada carga genética. Esta carga genética é predisposição, não é destino. Apenas 20% dos genes estão permanentemente ativados. Não pode se desligar nunca, senão a gente morre. Mas os outros 80%, dentre eles, da grande maioria das doenças, das enfermidades que a gente possa ter de carga genética, eles são igual interruptores de luz. Nós temos que ligar ou desligar. O que é que liga ou desliga? As moléculas. E de onde vêm as moléculas? Vêm em parte da nossa dieta e das substâncias que nós ingerimos. E aí vocês veem que tudo aquilo que a gente come e bebe e usa se torna a gente, não é? Da necessidade da gente ter uma regulação da higiene, do ambiente, da dieta e tudo mais. Mas a grande maioria das moléculas são formadas dentro do próprio corpo, segundo a própria medicina. Numa complexa interação dos nossos sistemas. Quando nós pensamos, quando nós falamos e quando nós agimos. A medicina hoje sabe que o ambiente é que controla a dinâmica da célula. Tanto o ambiente externo que vem para dentro do corpo, quanto o ambiente interno do próprio corpo. Se isso é verdade,
Então a medicina está nos dizendo que as moléculas controlam os genes. E o espiritismo está nos dizendo que o pensamento controla as moléculas. Vejam como que as coisas se encaixam. Chave e fechadura. A vibração do pensamento e do sentimento vem do mais profundo, controla o universo subatômico, que controla as moléculas, que por sua vez controla a genética. De tal maneira que nós não somos escravos do nosso corpo. Nós somos senhores do nosso destino. Aquilo que vivemos, vivemos por uma necessidade pessoal, por uma escolha pessoal ou por uma atração. Tudo dependente do nosso livre-arbítrio e das nossas decisões. Ah, Andrei, mas meu médico me disse que a minha depressão é genética e que eu tenho que tomar remédio o resto da vida porque eu dependo dos medicamentos. Isso é verdade ou é mentira? Depende. Existe verdadeiramente uma base genética para a depressão. Existem genes que predispõem a pessoa à depressão. Existem famílias com maior tendência à depressão, mas isto é predisposição, isto não é destino. Estes genes fazem parte dos 80% que têm que ser ativados e desativados. Isto significa que eles só vão ficar permanentemente ativados ao longo da vida se eu mantiver aquelas moléculas que os mantêm permanentemente ativados. Como estas moléculas vêm do comportamento e vêm do nosso ambiente, estão no meu gerenciamento. Assim, nós podemos ter uma postura de vida que permanentemente ativa esta genética. Assim como podemos ter uma carga magnética gravada no nosso corpo espiritual que precisa ser exonerada e que permanentemente ativa essa genética. Por exemplo, os efeitos de equívocos de vidas passadas, que pode permanentemente ter que ser exonerado e então mantém ativado uma carga genética específica. Isso também pode acontecer, não é? Mas, se eu modifico o meu padrão de pensamento e o meu padrão de sentimento, eu modifico as ondas mentais que controlam o universo subatômico. Por consequência, eu modifico o universo celular. Sinal e sintoma não é um vitimismo. Sinal e sintoma são linguagens da nossa alma. Porque as mesmas leis que regulam o universo celular. Então os espíritos nos dizem que por trás da depressão há fatores psicológicos importantes. Por exemplo, para uma grande maioria de pessoas deprimidas, quando a depressão não venha de uma causa orgânica, uma disfunção da tireoide, um tumor cerebral, uma questão orgânica que explique aquela depressão, quando ela é uma depressão que a gente chama de unipolar, episódica, né? Então, nós temos fatores psicológicos por detrás muito importantes. Um deles, muito frequente, é o estado de rebeldia da alma. E a rebeldia pode ser enunciada na seguinte frase: já que não tenho a vida que quero, não aceito a vida que tenho. Já que a vida não me dá aquilo que eu exijo, aquilo que pode ser, também eu não aceito. Já que não tenho aquilo que eu gostaria, da forma que pode ser, eu também não me conformo. Já que as coisas não são como poderiam, então como estão, eu não me conformo. Ora, se vocês repararem, a gente passa a vida e o tempo brigando com a realidade, exigindo aquilo que não se tem. Fazemos uma grande lista de tristezas, decepções e exigências. E fazemos uma lista bem curtinha daquilo que temos que agradecer. Às vezes até esquecemos de agradecer. Mas as bênçãos da vida são infinitamente maiores do que aquilo que nos falta. Não é? É que a exigência, ela vem da nossa carência afetiva. E a carência afetiva é uma projeção exterior da nossa potencialidade. O Espírito Dias da Cruz diz que o amor que faz falta ao homem não é o amor que não tem, é o amor que retém. É aquele que existe dentro de si como potencialidade, mas não traz à superfície. Porque exige ser amado sem amar. Exige receber sem dar. Exige ser servido sem servir. Exige ser beneficiado sem beneficiar. E esquece que apenas encontra aquilo que planta.
Então a exigência é um estado psicológico da alma desconectado da realidade, pois a vida é generosa e é suficiente. Deus sabe as nossas necessidades. Diz o Evangelho que Deus nos conhece pelo nome. Sabe a cada um de nós de forma particular. Que não cai uma folha da árvore sem que Ele o saiba. Que até o cabelo de nossas cabeças está contado. No meu caso, eu facilitei para Deus. Significa que Deus nos conhece nos mínimos detalhes, nas questões mais íntimas. Ora, se Deus é a suprema inteligência do universo, se Deus é amor incondicional, se a sua lei soberana é a de misericórdia acima da de justiça, então, o que tenho a queixar ou a exigir? Basta entregar-me a este Deus de puro amor. É que a grande maioria de nós não olha para Deus desta maneira. A grande maioria de nós lida com Deus como se fosse mordomo, não pai. Pede aquilo que deseja. Exige aquilo que gostaria. Há muitas religiões que nos ensinam a ser tementes a Deus e a exigir de Deus a sua graça e a sua bênção. Ora, nós não precisamos temer a Deus. A um pai nós não tememos, a um pai nós obedecemos. E a obediência não vem do temor, vem do amor e do respeito, que reconhece a grandeza. Então nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O Espírito Dias da Cruz nos diz: quando Deus olha para a criatura, não vê uma obra imperfeita, vê uma obra perfeita em execução. E sabe que obra perfeita sua não falha. Quando olha para a semente, ama o fruto que se anuncia, em todos os ciclos e em todas as etapas, sem nenhuma exigência, pois conhece os ciclos naturais. Se Deus é esta força de amor incondicional, que nos olha com esta ternura e com este acolhimento, nós precisamos aprender a olhar para nós da mesma maneira e para a vida desta mesma forma. Quanto mais exigimos da vida que nos atenda conforme gostaríamos, menos vivemos a realidade. Pois a realidade é o que pode ser, enquanto nós trabalhamos para conquistar aquilo que desejamos. Pois a vida não nos impede de trabalhar em busca daquilo que é desejado. Só não aceita a rebeldia. Porque a rebeldia é o braço cruzado, dizendo: eu não aceito a realidade. É diferente da inconformação. Na inconformação nós dizemos: eu aceito a realidade. Eu tenho um lugar para tudo e para todos, como é, no meu coração. No entanto, eu trabalho para mudar esta situação. Porque sonho em algo melhor. E quando assim é, a vida multiplica força e capacidade. Porque esse é o movimento da vida, esse é o movimento evolutivo. Sair do menos para o mais. Sair de uma forma contraída para uma forma expandida. E muitas vezes as dificuldades da existência, dentro da encarnação da família e do trabalho, são exatamente o contexto educativo necessário para despertar essa força. Isto se chama resignação ativa. Eu estou resignado com a vida, aceitando-a plenamente. Porém, trabalho para transformá-la em direção àquilo que eu gostaria que ela fosse. Sem brigar com a realidade. Enquanto pode ser, eu me alegro com o que pode ser. Mas eu desejo mais. Então eu trabalho pelo mais. Isto é muito positivo. Mas na rebeldia que estrutura a depressão, há uma inconformação. Se vocês repararem, a gente está sempre querendo aquilo que não tem. Está magro, quer engordar. Está gordo, quer emagrecer. Não é? O cabelo está liso, quer crespo. Está crespo, está liso, quer liso. Uma hora quer o cabelo desse jeito, outra hora de outro. Ou então quer cabelo, né, gente? No meu caso. A gente tem que aprender a aceitar a realidade. Não é? A realidade é aquilo que é. Nós temos o corpo que necessitamos, embora possamos trabalhá-lo para ficar na beleza que gostaríamos.
nós temos a situação econômica que precisamos, temos a família que merecemos. E tudo isto é recurso abençoado divino. A vida só dá mais quando a gente aprende a valorizar a concessão divina que já foi dada. Quando a gente gasta tempo queixando a concessão ofertada, sem trabalhar por multiplicá-la e fazer que ela seja benéfica, a vida não nos abre as portas para mais. A vida aguarda o nosso processo de amadurecimento. Então, este contexto psicológico atua diretamente no nosso universo celular, ativando ou desativando os genes da saúde ou do adoecimento, de tal maneira que o que se passa nas nossas células é um resultado natural daquilo que vai na nossa alma. O livre-arbítrio dado por Deus ao homem não é um livre-arbítrio total. É um livre-arbítrio relativo. Nós não temos liberdade total. Porque, por exemplo, nós não temos liberdade de ofender a lei. Temos? Não temos. A gente pode escolher ter. Mas quando a gente escolhe ter, a gente sofre o quê? As consequências naturais. Então nós não temos. Isso não é uma liberdade real. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina que eu seja tão rebelde que eu decida não mais respirar. Eu posso, não posso? Pela minha vontade consciente eu não posso prender a respiração? Posso. Aí eu prendo. Por quanto tempo? 5 minutos? Nossa, mãe. Um dia eu fui naquele aquário de Nova York e lá tinha um brinquedo na parede que você apertava, prendia a respiração, apertava e comparava a sua respiração com a de uma foca. E aí eu descobri que eu achava que eu era menos que alguma coisa, mas que na verdade eu sou menos que uma foca. Porque eu consegui alguns segundos, enquanto a foca consegue alguns minutos. Nós ficamos apenas alguns segundos, porque depois de alguns segundos, as taxas de gás alteram no sangue e vai enviar uma mensagem para o nosso cérebro dizendo, olha, alterou. O córtex, o tronco encefálico, que é onde regula o sistema nervoso autônomo ou vegetativo, vai mandar uma mensagem dizendo assim, respira. Não é escolha, não, é ordem. Respira agora. Aí vai começar aquele esforço muscular tentando respirar, mas eu estou com a respiração presa. É um sofrimento, não é? Mas eu sou rebelde. O rebelde, mesmo sofrendo, pode escolher manter-se naquela atitude, não pode? Então eu continuo sem respirar. O que vai acontecer comigo? Vou ficar azul e depois? Antes que eu morra, gente, calma. Ah, vou desmaiar. Para que eu não morra, a vida vai me desmaiar. O que é o desmaio? É o cérebro desligando o consciente e ativando o automático. Como dizer assim, agora não depende mais da sua escolha, agora é uma imposição. E aí eu volto a respirar, não é? Se eu não tiver debaixo d'água ou com alguma coisa na boca, o ar entra, as taxas de gás voltam ao normal, o meu cérebro é comunicado disso e ele fala assim, agora pode ligar de novo o consciente. Aí liga. Aí eu volto de novo a ter opção. Se eu sou muito rebelde, eu faço o quê? Prendo de novo. A grande maioria de nós faz isso na vida. Porque o oxigênio da alma chama-se amor. E às vezes o amor é a última das nossas prioridades. O psicólogo Carl Gustav Jung nos diz que aquilo que se opõe ao amor não é o ódio. O ódio está na mesma linha do amor adoecido. O que se opõe ao amor é o poder. Quando nós elegemos poder, nós abrimos mão do amor. Porque o único poder real da criatura é o poder do afeto, na qual se espelha em Deus. O poder do mando e do comando, pelo simples comando, pelo poder de sentir-se mais, de ter a capacidade de dirigir, isso não vale nada. Isso é doença do ego, que pede status, posição, valor, importância. Via de regra, porque não encontra importância em si mesmo. Então busca fora aquilo que lhe falta dentro. Quando nós elegemos poder, cargos, quando nós elegemos posses, quando nós elegemos disputas, quando nós elegemos controle,
Deixando o amor por último, naturalmente a alma se desnutre. Falta oxigênio. Aí nós começamos a sofrer, porque a vida, no automático dela, pede que nós respiremos o amor. Mas mesmo naquele sofrimento, nós podemos dizer, rebeldemente, não. Eu continuo elegendo o poder. Aí chega um momento que a vida fala, a partir de agora você não tem escolha mais não. Agora eu vou desligar a sua vontade para que você volte ao automático, volte ao normal. Porque o normal da vida é respirar o amor. Então nós passamos a respirar no clima do amor. Muitas vezes este par da vida são as doenças, as dificuldades, as enfermidades, as provas, os testes. Deus não pune as suas criaturas. Não existe punição na interpretação espírita. Existe um movimento de consequência natural da lei. Há um texto muito belo sobre isto na Revista Espírita de 1866, se não me engano, de Blaise Pascal. O Blaise Pascal pergunta se Deus pune as suas criaturas. E ele vai dizer, se uma planta começa a crescer e desvia-se do rumo traçado, que faz o jardineiro prudente? O que faz o jardineiro? É interessante que a grande maioria de nós responde poda de automático, não é? Sabe por que a gente responde poda? Porque poda está ligada ao sofrimento. Desviou, decepa. Não, antes de decepar, o que a gente faz? A gente coloca uma estaca, um guia, não é? Para que volte para o rumo traçado. Mas esta imagem simbólica, ela é reflexo da nossa tradição judaico-cristã, que nos ensina o caminho do crescimento através do sofrimento. E afinal de contas, o sofrimento produz evolução, não produz? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Não estou ouvindo. Sim ou não? Sim. Não, definitivamente não. Bota isso na cabeça. O sofrimento só produz evolução quando ele nos amadurece e nos sensibiliza, transformando-nos. Sofrer por sofrer não leva ninguém para lugar nenhum. E existem distintos tipos de sofrimento. Existe o sofrimento evolução, que é nós estarmos conectados no limite do que é conhecido, do que é sabido, para a expansão de limites, e isso é natural. Nós não podemos evitar este sofrimento. Né? É o esforço do estudante que passa sempre de degrau, tendo sempre algo mais. Mas este sofrimento que nós estamos falando é o sofrimento que nós nos autoimpomos, resultantes dos nossos equívocos. Estes são desnecessários. Eles são consequentes à nossa desconexão com o amor. Mas eles não são necessários, no sentido de serem impostos pela vida. Eles são buscados. Assim como uma boa parte dos sofrimentos são autopunição. Nós é que nos castigamos, na chibata, comendo nas costas. Né? Porque a gente acha que merece sofrer. É que quando a gente pensa que Deus nos pune, nós começamos a nos punir antes. Quando a gente acha que Deus é vingativo, nós começamos a fazer justiça antes. Quando a gente acha que Deus é castigador, a gente começa a castigar antes. E o que a gente faz conosco, a gente projeta no próximo. Então a gente se torna duro conosco e duro com o próximo. Assim como é o nosso Deus. Mas Deus não é assim. Deus é amor incondicional, acolhimento profundo. Então, diante dos nossos equívocos, nós não necessitamos do sofrimento, senão enquanto ele nos mostra aquilo que precisa ser visto. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo diz muito bem. Então, logo a mensagem que a dor tenha a trazer é compreendida, ela se vai, porque ela não é finalidade, ela é instrumento. Mas se eu apenas sofro por sofrer, eu me torno ainda mais duro. Não amadureço nada. Quantos espíritos estão sofrendo há séculos nas zonas inferiores, sem modificar, sem nada? Quanto mais sofrem, mais endurecem. Porque não se permitem sensibilizar. Deixar que o coração toque. Uma hora permitirão. Então nós precisamos perder esta ideia de que o sofrimento produz evolução. A lei de evolução é a lei do amor. Em suas múltiplas expressões. É o amor quem produz a evolução. A dor é consequência. Quando o amor não encontra aceitação em nós.
Então, diz Blaise Pascal, quando a planta desvia, Deus coloca uma estaca. Aliás, o jardineiro coloca uma estaca para conduzi-la. E assim ele conclui, assim faz Deus convosco. Na questão 1009 do Livro dos Espíritos, Paulo de Tarso vai dizer, que é o culpado? Aquele que, por um falso movimento da alma, vejam bem, falso, afastou-se do rumo traçado, ou seja, a plantinha que saiu do caminho que devia seguir. Então, ele diz qual é o caminho. Ele diz que é o culto harmonioso do belo e do bem. Então, ele diz que o culpado é aquele que afastou-se do culto harmonioso do belo e do bem. E ele diz que é o castigo, ou aquilo que a gente chama de castigo. Ele diz assim, é uma certa soma de dores necessárias a fazer-vos desgostar do mal e readquirir o gosto pelo bem. Olha que lindo isso. Dores necessárias. Processo educativo. Não é castigo, não é punição. É aquele movimento necessário para fazer modificar o rumo, modificar a direção. Para desgostar do mal. O que é o mal, gente? O mal é a ausência. O mal é a expressão de uma ausência. É como a escuridão, não tem existência real. O mal é a falta do bem, assim como a escuridão é a falta da luz. Tão logo a luz se apresenta, a escuridão dissipa. Tão logo o bem se manifesta, o mal se dissipa. É por isso que quando a gente evoca o alto amor, a força de cuidado e de valorização do ser divino que nós somos, aquelas questões negativas que eram o mal vivido conosco mesmo se dissipam. Porque elas não têm existência real. Quando nós ficamos na menos-valia, dizendo que nós não somos capazes, que nós não podemos, que nós não merecemos, que nós não somos bons o suficiente, nós estamos desvalorizando uma obra divina. Ora, a obra divina não vale pelo seu tamanho, a obra divina vale pela sua essência. Cada um de nós é um filho amado de Deus, que não merece desvalorizar o sopro singular de Deus